Olá, bom dia. Chegou a nossa sexta-feira, dia 4 de março de 2022. Uma semana de feriadões, né, de feriado, carnaval, enfim, conturbações no mundo, na guerra, nas coisas que não interessam às pessoas. Só interessa aos líderes, né, mundiais que, por sinal, não vão para a guerra. A guerra não é feita para os líderes tiranos, a guerra é feita para matar o povo, para provar alguma coisa, destruir nações. Então, é preciso a gente rezar muito, lamentar tudo o que está acontecendo e ter muita resiliência, muita paciência. Nós mesmos com as nossas vidas aqui, se nós não tiver humildade, paciência, resiliência, ir, voltar, fazer as coisas de novo, muita paciência. E essa sexta-feira eu dou essa mensagem para vocês. Paciência, resiliência, fazer de novo e fazer bem feito outra vez. Por sinal, já vamos aqui à notícia política que nós recebemos. Eu recebi o recado do Bibo Nunes que ele foi eleito vice-líder do PL na Câmara Federal. Parabéns ao líder, Bibo Nunes, vice-líder, né? Ele que é amigo do presidente, tem a confiança do presidente, tem a confiança de alguns filhos do presidente, dos seus pais, senão não teria sido eleito. Está fazendo um bom trabalho, ajuda aqui o nosso Hospital do João Becker, ajuda o Padre Jeremias em Cachoeirinha. Enfim, o Bibo, cada dia que passa, se surpreende positivamente a sua atuação. E nós vamos, inclusive, entrevistar o Bibo, está tudo agendado, acertado, para que o Bibo venha aqui no nosso estúdio e a gente bata um papo sobre as coisas do Brasil, tá certo? Mas a notícia não muito boa é para o PTB e para algumas pessoas, alguns políticos aqui do Rio Grande do Sul, porque ontem foi decidido no Superior Tribunal Eleitoral que o Luiz Augusto Lara e o prefeito de Bagé, Divaldo Lara, não conseguiram. O Pleno do Tribunal Superior Eleitoral negou, nesta quinta-feira, recurso do deputado estadual do Rio Grande do Sul, Augusto Lara, PTB, e do seu irmão, o prefeito de Bagé, Divaldo. Tiro só, derrubou os dois irmãos, né? O deputado Lara, conhecido, e o Augusto Lara, e o Divaldo Lara, prefeito de Bagé. Com a decisão da Corte, ficam mantidas as cassações do deputado e a inelegibilidade do prefeito por 8 anos. Então, uma notícia ruim para o PTB, né? O ministro Edson Fachin determinou a execução imediata da decisão. Tá bom? Então, o prefeito de Bagé e o deputado Lara não são mais deputados, nem o prefeito é mais prefeito. Gente, sobre aquela promoção que eu falei com você essa semana sobre o comércio mais antigo de Gravataí, ela continua. Ela vai continuar até quinta-feira que vem. Eu vou dar o resultado aqui. Qual o comércio mais antigo de Gravataí e qual o comércio mais antigo de Cachoeirinha. O de Gravataí, olha aí, ó, eu tenho umas dicas aqui. Uma das pessoas que inaugurou esse comércio, que eu vou anunciar na quinta-feira que vem, hoje ela tem 97 anos e o seu esposo já é falecido. E a empresa foi fundada em 24 de... onde é que está a fundação aqui? Hoje tem 73 anos. Ela foi fundada em 1942 e ainda o Getúlio Vargas era o presidente da República. A gente não pode entrar mais em detalhes. Então, quinta-feira a gente dá o resultado de quem acertou, quem não acertou. Por enquanto, quase que ninguém acertou. Essa aqui de Gravataí. De Cachoeirinha, a gente não sabe ainda, porque nós vamos perguntar lá para o Cindy Lojas. Tá bom? Outro assunto que nós gostaríamos de falar para vocês aí, já assim um lado mais positivo, né, da economia do nosso país, que o Paulo Guedes afirmou que a projeção, no sentido assim, projeção da inflação, a inflação aqui no Brasil está em declínio esse ano de 2022. Então o ministro Paulo Guedes disse que
projeções de analista do mercado financeiro para a economia brasileira estão erradas de quem está dando palpite, né? Fora os economistas oficiais do governo, como é o Paulo Guedes, e que o país deve, na verdade, ter crescimento em 2022 e queda da inflação, ao contrário de países desenvolvidos. Então, eu achei uma boa notícia, uma ótima notícia, que no nosso país o pessoal gosta muito de ser negativo e tal, de espalhar fake news, notícias que não são tão boas. E nessa esteira aí, olha só, uma coisa que eu gosto muito é consórcio, né? Até eu tenho um consórcio do Banrisul, do meu patrocinador aqui, e do meu ex-patrocinador Gravel Consórcio, eu também tenho consórcio. Eu acho que é a maneira boa de fazer uma poupança, e essa notícia aqui, consórcio bate recorde histórico, né, de compras, enfim, o pessoal está preferindo investir nesse ativo, né, nesse tipo de investimento, que é seguro, ele cresce de acordo com a inflação, né, está sempre sendo atualizado, e principalmente empresas como essas nossas aqui que eu citei, é um bom investimento, é uma boa poupança. Então a notícia é: consórcio bate recorde histórico no Brasil. Outro assunto também que eu gostaria de levar até vocês nessa sexta-feira, eu já havia comentado com vocês desse prédio aí, que vai aparecer agora aí. Esse prédio é na RS 030, logo após as pontes do Parque dos Anjos, quem vai em direção à Glorinha, Santo Antônio, né? Então aquele prédio ali, que vai ter ali já fiquei sabendo, um restaurante, e vai ter também ali diversas lojas, é um shoppingzinho bem grandinho, bem grande. Então, ele fica ali no Parque dos Anjos, à direita das pontes, né, RS 030. Mas tem uma curiosidade, que o dono desse imóvel é de Santo Antônio, é um investidor de Santo Antônio. E ele me contou uma curiosidade que envolve o ex-prefeito e ex-deputado Dorival Oliveira. O Dorival Oliveira, ele tinha um nome carinhoso da população chamado de cafezeiro. Por quê? Porque ele tinha uma fábrica de café. E ele mesmo fazia o reparte, né, distribuía o café nos armazéns. Por isso que ele se tornou popular, um cara carismático, simpático, sempre sorridente, conversava com todo mundo e tal. É uma coisa que até está em moda hoje, a empatia, né? Está em moda, mas muita gente não usa essa moda. E esse empresário aqui, na época que o Dorival vendeu a sua empresa de café, se desfez, né? E ficou quase só na política. Quem comprou foi esse empresário, dono desse empreendimento ali no Parque dos Anjos. Então é uma curiosidade que eu queria trazer para vocês, e que de repente esses empresários de Santo Antônio têm essa ligação importante com o nosso político, o político mais carismático, mais famoso, mais querido, certamente, da história de Gravataí. Um recado que eu quero dar para vocês aqui, rapidinho, notícias rápidas, de que o imposto de renda vai começar a ser entregue dia 7 de março, né, agora de 2022, né, e vai até dia 29 de abril. Começa em 7 de março e termina a entrega do imposto de renda desse ano, 29 de abril. Outro anúncio aqui também, já mais em nível nacional, que é a Carla Zambelli, deputada. Ela está fazendo uma lei bem interessante, que vai pegar o PT em cheio nessas eleições, se for aprovado. É que ela está assim, querendo que seja aprovado um projeto de sua autoria na Câmara Federal, de que o partido, para poder entrar nas eleições, para poder ter candidato a presidente, etc., ele tem que ter toda a documentação, toda a prestação de conta dos anos anteriores. E o que parece, só o partido dela, que é o PL, eu acho que já tem, né? Mas que o PT e diversos partidos não terão condições, vamos dizer assim, de colocar candidato a presidente ou outro deputado federal, senador, etc., tal, governador. Então, assim, eu duvido que, pelo menos para esse ano, a Carla Zambelli consiga a aprovação desse projeto, tá bom? A noite passada, eu sonhei
Eu sou muito admirador, sou muito fã do Silvio Santos há muitos anos. Comunicador Silvio Santos, empresário. Tanto prova que está todo mundo afundando e o Silvio Santos está aí tranquilo com sua empresa já com 90 e tantos anos. Ou seja, eu, a minha família, todos assistem o programa Silvio Santos 40 e tantos anos, se não for 50 anos. E eu, noite passada, sonhei que o Silvio Santos estava em Gravataí. Perfeitamente o sonho. Aqui na praça, tal, central de Gravataí, em frente à igreja matriz e tal, aquele sonho, aquela coisa. Eu tentei falar com ele, não consegui. Aliás, os meus sonhos são meio assim, eu quase nunca consigo terminar as coisas, não sei porquê também. Um dia eu vou ter que ir num espírita, num psicólogo, num psiquiatra, para saber por que o meu sonho nunca fecha. E eu fui entrevistar o Silvio Santos e não consegui entrevistá-lo. Então eu me lembrei, recebi essa semana um vídeo dele, né? Os seus ensinamentos, as coisas que ele diz, tudo aí na internet, mas achei até para dar encerramento, dar um fecho nesse programa um pouco menor do que de costume, nessa sexta-feira, de colocar essa ideia empresarial desse homem maravilhoso que fez sucesso, começou como camelô, bem pobre e tal, teve os princípios deles, nunca vendeu o conceito, a ética, a moral, enfim, principalmente a ética dele, né? E hoje aí já está praticamente largando a sua empresa para os filhos e é, sem dúvida nenhuma, o maior empresário de comunicação de todos, na minha opinião, de todos os tempos do nosso país. Bate os Marinho, bate enfim, o pessoal da Abril, bate todo mundo, todas as empresas, bate a RBS, todos. Ele sempre foi a mesma coisa, sempre foi aquele mesmo jeitinho, simpático, o bom patrão, bom amigo, bom pai, bom marido, enfim. Então esse é o Silvio Santos. Fica aí com o Silvio Santos, o maior empresário de todos os tempos, na minha opinião, do nosso país e um dos grandes empresários do mundo inteiro. Se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Desejando para você um grande final de semana, fique com Deus e terça-feira a gente volta.